Olá, claro.
João capítulo 21, no versículo 16. Durante esse período de pandemia, eu trouxe uma mensagem online, mas eu senti que eu teria que pregar essa mensagem presencial. Aonde eu estou pregando essa mensagem tem acontecido um despertamento e um avivamento na vida de todos que estão ouvindo essa pregação. E eu senti que deveria pregar ela de forma presencial para a nossa igreja e também para os nossos irmãos, mais uma vez online, porque ela foi bem no início da pandemia. João 21, versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor. Tu sabes... É 15, verso 15, essa aí já é a segunda pergunta. Porém, Pedro restaurou. Assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas, sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos é o padrão bíblico de ensinar-nos. A Bíblia Sagrada nem sempre é um livro de resposta. Boa parte, ou na maioria das vezes, a Bíblia responde nossos questionamentos com perguntas. Por exemplo, nós temos na Bíblia 3 categorias de perguntas. Nós temos perguntas verticais, perguntas horizontais e perguntas introspectivas. Vou te dar 3 exemplos para você entender qual é o padrão da Bíblia para nos ensinar. Primeiro exemplo: Deus chegou no jardim do Éden e disse o seguinte: Adão, onde está você? Ora, será que Deus fez uma pergunta para ele, Deus, saber onde Adão estava? Deus sabia onde Adão estava. Mas então por que ele faz a pergunta: Adão, onde está você? Deus fez a pergunta não para ele, Deus, saber onde Adão estava, mas para Adão saber a posição que ele perdeu. Veja, Adão antes estava com Deus, era uma posição de filho. E agora ele peca, então ele cai dessa posição. Veja que Deus não pergunta: Adão, o que você fez? Ele pergunta o que você perdeu. De onde você perdeu? De onde você estava? Então aqui nós temos perguntas na Bíblia que são relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. E essas perguntas irão nos fazer refletir como anda a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Temos um segundo tipo de pergunta, são perguntas horizontais. São perguntas que têm a ver com o meu relacionamento com o próximo. Veja que o Senhor chegou ainda lá próximo ao Éden e disse: Caim, onde está teu irmão? Ora, será que Deus não sabia que Caim tinha acabado de matar Abel? É evidente que Deus sabia. Mas quando Deus faz essa pergunta, é para que Caim soubesse que ele tinha uma obrigação de cuidar do irmão e não matá-lo. A pergunta é uma pergunta retórica, é o tipo de pergunta que já contém a resposta na pergunta. Aí temos o terceiro tipo de pergunta, são as perguntas reflexivas, introspectivas, que Deus faz para levar-nos a uma profunda reflexão. Deus chegou a Jacó e disse: qual é o seu nome? Mas não parece ter sentido. Aí Jacó responde: Jacó, pois é, você era trapaceiro.
pois agora digo que você é Israel. O nome Jacó significava engano, trapaça. E Deus muda o nome dele para Israel. Veja que Deus perguntou algo para Jacó, para ele saber que ele estaria mudando a posição dele de trapaça para vencedor, para filho amado, para Israel, ou filho querido. Que interessante, né? E agora Jesus usa essa mesma arte da pergunta com Pedro. Primeira coisa que você tem que entender, quando Jesus chega em Pedro e faz 3 perguntas sequentes a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele, evidente, não está abordando um assunto sem importância. Porque ele repete a pergunta, ele faz a pergunta por 3 vezes. Veja bem, irmãos, sempre haverá uma expectativa em Deus para conosco acerca do nosso amor para com Ele. Vou dizer de novo. Deus está atento ao amor que dizemos ter para com Ele. E olha que coisa muito interessante. É tão real essa questão do nosso amor para com Deus, do amor que dizemos ter para com Deus, que Jesus classificou isso como o maior de todos os mandamentos. Deixe-me te explicar algo. Você sabe, a lei se consiste em 10 mandamentos e 613 mitzvah da lei. Ou seja, os 603 mandamentos vão explicar o que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são práticos, e os 600 são teóricos, e os 613 são práticos. Os 603 mandamentos são os 10 mandamentos praticando, na prática. E quando Jesus diz, e a lei se resume a amar a Deus de todo o coração, e ao seu próximo como a ti mesmo, Jesus não está tirando ou falando agora, não importa mais os 10 mandamentos. Deixe-me te explicar. Os 10 mandamentos, eles se compõem nos 2 mandamentos. Paulo diz que o amor cumpre todos os 10 mandamentos. Veja bem, amar a Deus de todo o coração, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você vai nos 10 mandamentos, você vê que nos 10 mandamentos, 4 mandamentos são objetivos, 6 mandamentos são subjetivos, 4 são positivos, 6 são negativos, 4 são relacionados a amar a Deus de todo o coração, 6 são relacionados a amar o próximo como a ti mesmo. Dos 4 primeiros mandamentos, ali nós encontramos o que é amar a Deus de todo o coração. Começa ali, não terás outros deuses além de mim. Não farás imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor em vão. Guarde o dia de sábado. Você viu? São 4 mandamentos que são ligados a amar a Deus de todo o coração. Agora, 6 mandamentos são amar o próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás, mas falta um. Honra pai e mãe. 6 mandamentos, você viu? Os 6 mandamentos dos 10 mandamentos estão completamente ligados a amar o próximo como a ti mesmo. E os 4 mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Forma a cruz, horizontal e vertical. Quando Jesus vem a Pedro e fala, Pedro, você me ama mais do que a estes, ele está abordando o maior de todos os mandamentos. Agora, se amar a Deus de todo o coração é o principal, o mais importante e o maior de todos os mandamentos, por que a gente não leva isso a sério e nem prega sobre isso? Por que de quando em quando a gente não afere a nós mesmos para saber como anda o nosso amor pelo Senhor? Porque esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E é tão grave isso. Veja 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 22. A gravidade de não amar a Deus como deveria. Gente, olhe bem isso. É grave não amar a Deus como deveria.
1 Coríntios 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor. Agora, olhe bem isso. Se eu sair por aí e dizer, você ama Deus? Até quem não é ateu vai dizer que ama. Todo mundo diz que ama o Senhor. Mas é evidente que o apóstolo aqui não está falando do amor que você diz que tem. Se alguém não ama o Senhor, como? Do jeito que ele espera, do jeito que a Bíblia conta, seja ele amaldiçoado. Agora olha bem, veja que um cristianismo sem um profundo amor pelo Senhor, em vez de você entrar num lugar de bênção, você encontra um lugar de maldição. Eu olhando esse texto, eu percebi por que a vida de muitos cristãos estão numa derrota sem fim. Porque eles têm uma vida religiosa e não uma vida apaixonada por Jesus. O apóstolo diz, se alguém não ama o Senhor Jesus, mas que amor é esse? Já vamos falar. Que seja amaldiçoado. É evidente que ele não está falando para o não crente. Ele está falando para nós. Aquele que diz que ama a Deus. Ou seja, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a esses? É esse tipo de amor que ele está querendo ouvir da boca de Pedro. Agora vamos lá entender uma coisa muito importante aqui. Irmãos, se nós tentarmos ter um relacionamento com Jesus sem esse amor que a Bíblia espera, e eu quero que você entenda isso nessa manhã, tudo na sua vida vai dar errado. Tudo. O problema é que todo mundo imagina que bênção é ter dinheiro. Se a vida financeira está boa, o cara pensa que está tudo bem. Prosperidade não é só prosperidade financeira, é também prosperidade financeira. É a família, é a saúde, é a espiritualidade. A Bíblia chama isso de alma próspera. Alma próspera é quando tudo vai bem. Quem quer ter uma alma próspera aí? Em primeiro lugar, vamos lá, o motivo da pergunta de Jesus. Tu me amas? Você parou para pensar por que Jesus faz esse questionamento a Pedro? Que engraçado isso. Primeiro, como nós já aprendemos, Jesus não está fazendo uma pergunta para ter uma resposta positiva ou negativa. Jesus não está perguntando para ele saber se Pedro ama ou não. Ele já sabe. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Entenda que o contexto e o conteúdo da pergunta não é para Jesus saber se Pedro ama, mas é para Pedro saber o quanto ele ama. Veja que é uma pergunta para induzir a Pedro a uma alta avaliação, não de amor, mas do tipo de amor. O que Jesus quer é que Pedro descubra que tipo de amor que ele tem por ele. Não é se tem amor, gente. É o tipo, a profundidade, o tanto do amor, o como nós amamos o Senhor. E por quê, irmãos? Porque de tempos em tempos, nós precisamos de uma autoavaliação sincera de como anda o nosso amor por Jesus. Na realidade, Jesus está querendo saber a intensidade do amor, a profundidade do amor, e não o amor em si. Em segundo lugar, eu encontro aqui pelo menos 2 motivos por que Jesus fez 3 perguntas a Pedro. Primeiro motivo, em primeiro lugar, no próprio texto, deixa o texto congelado. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Veja bem, gente, você vai perceber que a primeira pergunta é diferente das demais. Na primeira pergunta, Jesus fala, Pedro, você me ama mais do que os outros? Parece que Jesus está estimulando uma competição de quem mais amava ele, mas não é. Nas outras 2 perguntas, Jesus não usa o termo mais do que os outros, mas na primeira pergunta ele diz, Pedro, você me ama mais do que os outros? Por que Jesus faz essa pergunta? Nós devemos nos lembrar do capítulo 13.
Você se lembra que Jesus estava na ceia, preste muita atenção, e agora está todo mundo ali feliz da vida tomando a ceia com Jesus, e de repente Jesus joga um balde de água fria e diz assim, eu digo que um de vocês aqui dos 12 vai me trair. E o que eu acho interessante é que quando Jesus diz isso, acho que foi todo mundo olhou assim, um para a cara do outro, você é traidor, você é traidor, você é traidor. Mas o que mais me assusta é um discípulo, cada um deles olhar para Jesus e dizer, sou eu, Senhor. Ô gente, não faz sentido um negócio desse. Então a minha esposa falou, eu tive um sonho que eu sou traída. Eu olho para ela e falo, sou eu? What? Gente, espera lá. Não faz nenhum sentido os discípulos olhar para Jesus e dizer, eu vou te trair, Senhor? Ah, vá se catar. Se você não sabe, se você é fiel a mim, você não é. Não, sou eu, Senhor, sou eu. Os camaradas tinham dúvida da fidelidade, da lealdade deles. Mas no meio deles, um se coloca de pé e diz assim, por ti darei minha vida. Sabe quem foi? Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e fala, é? Ele fala com a carinha assim, você vai dar a vida? Vai, vou dar a vida. Ah, vai. Pois eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Aí eu acho que Pedro surtou. Falou, eu só estou falando que eu vou dar a vida, Pedro, o senhor só está falando que eu vou te negar? Pois você vai me negar, vai me trair também. O que acontece? Acontece que Jesus é levado para o Gólgota, e Pedro vai acompanhando ele na espreita. Aparece uma mulher. Você estava com Jesus? Eu não. Primeira vez. Um homem. Eu te conheço, é discípulo. Eu não. Na terceira vez, uma outra mulher. Você é discípulo sim, porque você vendia peixe para mim. A Bíblia diz que Pedro espragueja. A palavra espraguejar ali é soltar um palavrão. E eu acho que não era um palavrão teológico de crente, tipo filho do diabo. Isso é palavrão de crente. É xingamento teológico, filho do capeta, sabe como é que é não? Pedro espragueja e o galo canta. Agora o que Jesus vem falar com Pedro ali é meter o dedo na ferida. Ei Pedro, vem cá. Você ainda está disposto a dar a vida por mim? Você me ama mais do que os outros, porque você disse que amava. Mas nenhum, tirando Judas, eles não me negaram. E você negou. Gente, se Pedro, que cortou a orelha de Malco, se Pedro, que disse que daria a vida por Jesus, o negou, quanto mais a nós devemos avaliar o nosso amor pelo Senhor. A coisa é tão grave no cristianismo hoje sobre fidelidade cristã a Cristo, a Deus, porque tem fidelidade cristã a homens, mas eu estou falando a Deus, a amor profundo, singelo, genuíno, que tem uma pesquisa no YouTube de um camarada crente, e ele fingiu que estava fazendo um censo de IBGE, sei lá o quê, e ele queria diminuir o número de crentes na pesquisa. Então ele só pegava crentes e dizia, você é crente? Eu sou. Mas se você disser que não é crente, eu te dou R$50. E tudo filmado, está no YouTube. Gente, 90% dos crentes pegaram o dinheiro. Não sei nem se é 50 ou 20. Quem viu aí, me ajuda aí. 20? Misericórdia. 20, é menos de 50. Como que esses crentes podem dizer que estão dispostos a sofrer, morrer por Cristo, se vende uma confissão por R$20? Só o que nós temos hoje são cristãos que vendem a sua fé por prata e lentilha, vendem a primogenitura, por um prazer. Vende o seu cristianismo. Dizem que ama a Deus, mas vivem um estilo de vida como se Ele não existisse. Esse sim é um cristianismo religioso. Se Pedro, discípulo, caiu no laço da traição e da negação, e nós, gente? Por isso que Jesus veio a Pedro e disse, você me ama mais do que os outros.
Em segundo lugar, a avaliação do tipo de amor. O que temos em questão aqui não é o amor em si, mas o tipo do amor. Veja bem, qual é o tipo de amor que você tem pelo Senhor? Não, amor é amor. Para nós, no Brasil, amor de gente para cachorro é amor. Amor de quem vai para o motel trair é amor, por isso chama fazer amor. Amor de pai para filho é amor, de mãe para filho é amor, de marido para mulher é amor, de namorado é amor. Mas na Bíblia não. Na Bíblia, cada amor tem uma definição. Quando Jesus fala com Pedro, ele está falando do tipo de amor. E para nós importa o que Jesus está falando. Por exemplo, nós temos na Bíblia 4 tipos de amor. Um deles é o amor estorge, que a Bíblia chama de amor familiar. É o amor que a mãe sente para o filho pelo o pai, etc. Por isso que não dá para comparar amor de marido com esposa e de mãe para filho. É outra coisa. A Bíblia separa o perfil e como se ama. Cada tipo de amor é um jeito de amar. O segundo tipo de amor que nós temos na Bíblia é o amor ágape, que significa amor sacrificial. A gente traduz por amor de Deus, mas não é amor de Deus, é amor sacrificial. O amor de mãe quase se aproxima do ágape, mas já tem mãe matando filho aí. E o terceiro tipo de amor que nós encontramos na Bíblia é o amor eros, que é o amor sexual. Mas a gente chama de amor, mas a Bíblia não chama de amor, ela chama de eros. E o quarto tipo é o filéus, a gente chama de amor filezinho. É o bem gostar, é o amor fraterno. Aqui não tem amor de gente para cachorro, viu, Ana? A gente ama os bichinhos, mas a Bíblia não chama isso de amor, e nem de filéus, mas a gente gosta demais, mas não é amor. Agora veja o que Jesus está falando. Quando Jesus chega para Pedro, ele fala uma coisa e Pedro responde outra. Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro responde, te amo. Mas veja, Jesus está falando de um perfil, de um tipo de amor, e Pedro está falando de outro tipo de amor. O que temos aqui é, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, ágape-me. Jesus está dizendo, Pedro, você um dia me disse que daria a vida por mim, então ágape-me. Dar vida por mim é amor sacrificial. Só que Pedro, como traiu, ele já não quer mais dar a resposta. Ele diz, filéus, Senhor. Em outras palavras, Senhor, eu gosto de você. Eu te amo como irmão, não a ponto de dar a vida. Já levei um golpe duro de mim mesmo nessa situação. Vocês entendem que é o contexto desde o capítulo 13. Jesus fala, Pedro, realmente você daria a vida por mim? Ágape-me. O único amor que Deus aceita de seus filhos é o amor sacrificial. Ser crente não te custa muita coisa, custa tudo. Deus não espera muito de você. Deus espera tudo, a tal ponto de esperar a sua própria vida. Cristianismo custa tão caro que você tem que dar a sua vida. Pode ser que nunca lhe seja requisitado morrer por Cristo, mas o dia que lhe for requisitado, você terá que dar a sua vida por Cristo, senão você perde a sua vida. Quem tentar salvar a sua vida é no contexto do martírio. Nunca levamos um tapa por amor a Cristo, mas se um dia vier, aquele que negar a Cristo será negado diante dos anjos. O chamado inicial do cristianismo é morrer. Jesus disse, vocês serão mortos por minha causa, perseguidos, irão sofrer injúria, e etc, etc. Aqui ainda não. Mas em boa parte dos países, na janela 10/40, preguei recentemente uma mensagem sobre isso, está aqui a missionária Lia, que conhece todo o contexto de missão. Nós sabemos que toda a pessoa que se converte no cristianismo, ele já está pronto para morrer. Quem não está pronto para dar a sua vida por amor a Cristo, não pode se considerar um cristão ainda. Mas como nós estamos prontos para dar a vida por Cristo,
se não aguentamos vencer nossas tentações? Se não conseguimos ser crentes de fato num país livre? Que amor é esse que dissemos ter pelo Senhor, se não sentimos saudade? Gente, eu nunca vi. Olha, eu completo esse mês 35 anos, né, minha sogra? 30 e poucos anos eu completo esse mês. (34) 40 anos. Eu sei que não parece, é evidente. Mas, desses 40, gente, 23 anos de ministério. Eu nunca vi a igreja de Jesus tão fria como estou vendo de forma geral. Eu realmente, quando começou essa história, falei, meu Deus, vai acontecer um avivamento, vai terminar, vai ter fila. O povo agora vai orar, vai buscar. Que nada, o povo foi viciar na Netflix. Mas viciou de um jeito, irmão, que não tem tempo para mais nada. E qual é o pecado disso? Não há, mas depende da série que você está assistindo também. Porque dependendo da série que você assiste, é um culto ao diabo que você está prestando. Mas as pessoas não tiveram mais tempo para orar. E não é falta de tempo. O povo voltou frio, gelado. Os que voltaram ainda. Eu nunca vi uma igreja tão indiferente ao seu Deus, e agora estou falando de forma generalizada, tão indiferente ao seu Deus, como eu estou vendo agora, nesse período. O culto online é uma bênção, mas ele esfria as pessoas. E esfria muito. Não é a mesma coisa. É bom, você ouve, aprende, mas a Bíblia diz que tem coisas que você tem que estar em congregação para receber. Tem que estar junto. Você não precisa perdoar ninguém na internet. Você não precisa pedir perdão para ninguém na internet. Você não precisa conhecer os defeitos uns dos outros, porque é isso que nos faz parecido com Cristo, tolerância. E na internet não precisa. Na internet todo mundo é teólogo, é médico, é político. Na internet todo mundo sabe de tudo. Todo mundo vira um leão. Mas eu estou vendo um esfriamento abismal na igreja e um esfriamento do amor pelo Senhor. Jesus exigiu de Pedro um tipo de amor e não amor. Pedro diz que tinha um amor fraterno. Jesus exigiu um amor sacrificial. Quando a Bíblia diz, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, é o amor ágape. É o amor sacrificial. É o amor de dar a vida pelo Senhor. Na segunda vez, Jesus volta a repetir, Pedro, daria ou não a vida por mim? Ágape-me, Pedro. Pedro responde, Senhor, filéus. Na terceira vez, Jesus muda a pergunta. Ele fala, tá bom, Pedro. Pedro, filéus-me. Aí Pedro ficou triste. Sabe por quê? Porque agora Jesus lembrou Pedro da traição. Aí Pedro se entristeceu e falou, eu sei onde o Senhor quer chegar. Mas tu sabes, o Senhor sabe que eu te amo. Agora nós passamos uma trajetória de crise na vida de Pedro. Pedro não amava Jesus ainda de forma sacrificial, gente. Eu acho que não só ele, nenhum discípulo. Seja honesto. Você acha que nós temos uma porcentagem gigante e grande de crentes que ama Jesus de forma sacrificial? Porque vender Jesus por um prato de lentilha não é só fazer como gente, não, eu não sei quem é Jesus, negar não. Tem muita gente desviada na igreja. Ele vem ao culto por religiosidade, para a mente dele dar uma aliviada. Mas a gente vem de Jesus quando a gente dorme com a namorada, é prato de lentilha. A gente nega Jesus
A Bíblia diz que o casado cuida das coisas de casais, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Por isso que eu vou pôr o point para fazer toda o devocional no período de avivamento nas madrugadas. Vão receber mais do que a gente. Seja honesto, irmão. Faça agora, nessa manhã, uma avaliação sincera, humilde, de como anda o seu amor pelo Senhor. Em segundo lugar, muitas vezes nos decaímos do amor para com Deus. Todo mundo, quando se converte, ele se converte com o primeiro amor. Esse é o amor que faz você dar vida por Jesus. Mas ao passar dos anos, a gente vai se tornando religioso e nos decaindo do amor. Quem entende o que eu estou falando? Agora escute bem isso. Muitas vezes, não só achamos como Pedro, que amamos o Senhor, quando o nosso amor não é suficiente. Vou dizer de novo. Deus não aceita nenhum tipo de amor que você tenha para com Ele, que não seja amor ágape. Deus não quer que você goste dEle. Deus não quer que você tenha um amor familiar com Ele. O cristianismo, ele se tornou um cristianismo besta. Ontem a Amanda me mandou uma música, eu fiquei louco, gente, eu fico possuído. O cara falou assim, vai sentar, eu vou sentar no colo dele, vou passar a mão na barba dele. Aí Deus olha e fala assim, meu Deus, como são moleque meus filhos. E eles chamam isso de amor. Ah, gente, me poupe, vai se catar. Virou uma coisa bestalhada, uma coisa ridícula, uma coisa... É um cristianismo... Sabe, do que é o mundo hoje. Você imagina o cara chega na igreja, não é crente, e vê o cara cantando assim, vou sentar no colo dele, vou passar a mão na barba dele. Ah, gente, vai se catar, vai crescer. Vai usar a Bíblia para compor música, meu filho, cidadão, meliante. Você vê, é um cristianismo mimizento. Um cristianismo sem essência, um cristianismo sem Bíblia, sem profundidade. Veja comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 5. Preste atenção na gravidade daquilo que você vai ouvir agora. Por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. 7 estrelas são 7 pastores, 7 candelabros são 7 igrejas. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a sua perseverança. Preste atenção aqui, deixa congelado. Essa carta é para a igreja de Éfeso. Quem era a igreja de Éfeso? Éfeso era uma cidade que ficava a 16 quilômetros de Atena, próxima a Corinto. Paulo abriu a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso teve 3 pastores, Paulo, Timóteo e João. Do Apocalipse, só isso foram os meus pastores. Olha, quem são os seus pastores? Paulo, Timóteo e João. E a igreja de Éfeso viveu o 3º avivamento da Bíblia. O primeiro foi o Pentecoste, o segundo Samaria, Éfeso o 3º. Samaria, Filipe ganhou toda a cidade, em Éfeso, Paulo ganhou toda a cidade. Éfeso viveu um avivamento tão poderoso que as roupas de Paulo, ele cortava pedaço e mandava levar para os doentes, e os doentes eram curados. Só que 50 anos depois, olha o que o Senhor fala para Éfeso. Gente, não é 2000 anos depois igual a gente, não. É 50. Veja que decair do amor
é uma coisa imperceptível. Frieza espiritual é uma coisa inconsciente. Às vezes você pensa que você está bem com Deus, mas você já decaiu da sua paixão pelo Senhor, da sua espiritualidade há muito tempo. E você entrou num círculo religioso de igreja e etc. E vai no culto, canta e pensa que ama o Senhor. Mas olha o que o Senhor fala para a igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras, o teu árduo trabalho, tua perseverança. Só elogio agora. E que não podes tolerar pessoas más. Olha que igreja boa. E continua. E que puseste à prova aqueles que a si mesmos declaram apóstolos, mas não são. Uma igreja perfeita. E descobristes os impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie, por causa do meu nome, mártires. Então nós temos aqui uma igreja doutrinariamente perfeita, socialmente perfeita, e uma igreja sem pecado. Éfeso não tinha adultério e etc., coisa arada que tinha em Corinto, em Esmirna e etc. Desculpe, Esmirna não. Em outras igrejas. Éfeso, o problema de Éfeso não era pecado moral. Tem gente aí na internet batendo em outras pessoas por causa da moralidade. Quando Lúcifer caiu do céu, ele não caiu porque adulterou. Ele não caiu porque roubou, ele caiu porque se rebelou. E quando Judas ficou endemoniado, ele não caiu no chão rosnando feito um demônio, ele foi lá e vendeu Jesus. Nós perfiguramos certas situações na nossa mente. Cair é adulterar, cair é beber, é torcer para o Corinthians, para o Atlético. Para o coxo, então, nem se fala, é uma queda terrível. Então, cair é uma coisa grotesca, moral, mas o simples fato de não pagar suas contas é cair. Tem gente aí expondo pastores na internet por causa de crimes sexuais, o que é grave. Mas está devendo milhões. Gente quebrou por causa de dívida deles. É desvio moral. Então deixe-me dizer uma coisa. Por que Jesus vem a Éfeso, contra Éfeso? Não é por causa da heresia deles, não é por causa do pecado moral deles, porque tinha... Gente, é uma igreja doutrinariamente perfeita, socialmente perfeita, só que não era uma igreja apaixonada. Olha o que ele fala. Verso 4. Entretanto da sua boa doutrina, entretanto da sua moral, tenho porém contra ti, você não me ama. Você abandonou o seu primeiro amor, misericórdia. Veja o seguinte, você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na cabeça e Satanás na prática, na conduta, no dia a dia. Você pode ter convicção de todas as verdades e ainda assim praticar as diabólicas. Você pode andar com Deus teologicamente e com o diabo eticamente. Essa é uma geração tão débil mental que os profetas viraram patetas. Quem deveria estar pregar está entretendo. Quem deveria estar pregando arrependimento, está fazendo os pecadores rirem e ir para o inferno rindo. Vai rindo, vai para o inferno, vai rindo, vai. De profetas a patetas. Olha o que nós viramos. Um povo sem fogo. O nosso coração não queima por Jesus. Não é como os discípulos do caminho de Emaús. Queimava o nosso coração enquanto ele falava. É grave. O nosso atual estado débil no cristianismo moderno e cristianismo atual. É só você ver a realidade de missões, aí você sabe. Quanto mais paixão por Jesus, mais amor por almas. Quanto menos paixão por Jesus, menos amor por almas. A realidade de missões reflete o amor que a gente tem por Deus.
Pense comigo o seguinte. Olha o resto do texto. O que Deus manda um crente que perde o primeiro amor? Deus manda acariciar ele? Bajular ele? Deus chama a perda de primeiro amor de uma condição natural por causa de problemas da vida? Deus chama de quê? Recorda-te de onde caístes. Veja que você pode estar na igreja sem faltar um culto e ser um desviado, caído. Basta apenas perder o primeiro amor. O que é primeiro amor? É aquilo que você era nos dias da sua conversão. Como você tratava as coisas de Deus, a Bíblia, a oração, o culto. Isso é primeiro amor. Primeiro amor é quando a sua família chega, agora ficou besta, só quer saber de igreja. É porque aquele que ficou besta está no primeiro amor. Aí você fala, crentinho, aleluia, farinha no prato, bolo na cuia. Aí chama a gente de Bíblia, chama a gente de fanático. É porque você está no primeiro amor. Então você quer tempo de oração, você quer buscar o Senhor, você está no fogo, meu irmão. Olha o que o Senhor fala. Lembra o que fez você perder o seu amor por Jesus. O primeiro amor. Por que você esfriou, irmão? O que levou você a esfriar? Ah, pastor, é porque agora a Flor de Lis deu 30 tiros no marido, deu veneno para ele morrer, porque tinha não sei o que lá e etc. Ah, sua fé era fundamentada na Flor de Lis? Não, mas o pastor Everaldo era no pastor Everaldo. Não, mas o espírita, era o espírita. O padre que roubou. Ó, nós tivemos nessa pandemia ateu pedófilo, espírita preso, padre preso, pastor preso, cantora gospel preso. Não é, o problema não é a religião, é o caráter. Religião não forma caráter, gente. Quem forma caráter é Jesus. Eu não esperava nada, eu não foco a minha vida, a minha identidade em Cristo em homens. Então eu vou chegar diante de Deus, Senhor, eu desanimei porque a Flor de Lis matou o marido. Aí Jesus vai dizer, quem morreu por você? Fui eu ou a Flor de Lis? Não, foi o Senhor. Então, pois é, quantas vezes eu menti para você? Quantas vezes eu te desapontei? Pois bem, fulano escandalizou, mas foi a mim que você abandonou. Irmão, isso é só desculpa que esse povo esperava. Porque quem ama o Senhor, Ele quer que o seu coração seja aquecido. Irmão, até nós, às vezes, esfriamos. Até nós. Mas não é uma condição aceitável. Deixa o texto, olha o que o Senhor diz. Lembra o que fez você esfriar. Por que você está frio? Pastor, eu estou frio porque o pastor Lorival deixou o ar muito gelado. O Rafa já está aumentando ali já. Mas pastor, que isso, gente? Se vocês gostassem de ar-condicionado, o Rafa quer mostrar que está funcionando. Hein? Pastor, eu esfriei por isso. Irmão, não importa o que levou você a esse esfriamento. Não pode aceitar. Não pode tolerar. Você não pode aceitar esfriar-se. Agora, olha o resto do texto. Arrepende-te. Diga comigo, arrepende-te. Então alguém chegou no pastor Luciano e disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. O que foi? Eu estou em crise. Mas por que você está em crise? Porque eu perdi o primeiro amor. Luciano Subirá, que é assim meio amoroso igual a mim, disse assim, então você não está em crise, você está em pecado. A Bíblia chama a perda do primeiro amor de... E olha que se o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, o maior pecado é não amar a Deus de todo o coração. Gente, é grave. Esfriamento é grave.
E eu vou lhe dizer por que é grave. Porque Jesus está às portas. E uma das coisas que iria ferir próximo à vinda de Cristo é que quem é sujo iria se sujar mais. Quem é limpo iria se limpar mais. Quem é fogo vai pegar mais fogo. Quem é frio vai ficar mais frio. Se tinha um momento que você não tinha que aceitar o esfriamento, era agora. Porque esse é o momento de poda. O machado já está posto à raiz das árvores. Esse é o momento, gente, de fervor. De correr, de se encher do Espírito. Então o que é que nós temos que fazer? Seguir o conselho do Senhor. Arrependa-te. Arrependa-te de não orar, arrependa-te de não meditar na Bíblia, arrependa-te de não ter vontade de cultuar ao Senhor, arrependa-te da perca do primeiro amor e volte. Sabe, o Senhor não quer destruir você, Ele está dizendo, dá tempo de você voltar. Deixa eu te falar o que é amor sacrificial. Há muitos anos atrás, na época da Revolução Russa, que aí culminou na Revolução Cubana, na época da Guerra Fria, Fidel Castro invadiu Cuba. E a primeira coisa que o comunismo faz é destruir a igreja, porque o maior inimigo do comunismo é o cristianismo, por causa da ideologia. Então, onde tem comunismo, não pode ter igreja, um não subsiste ao outro. E quando ele chegou em Cuba, lá era um paraíso, ele começou a matar pastor e fechar a igreja. Ele entrou dentro de uma igreja. A igreja lotada, milhares de pessoas. Ele entrou com seu exército armado dentro da igreja, igual Mao Tse Tung. Olhou para o povo, o pastor parou de pregar, ele olhou do lado e viu uma senhora com uma criança no colo. Ele pegou a criança e disse, quem é o pai dessa criança? O pastor levantou a mão e disse, sou eu. A criança era uma menininha de 4 anos. Eu imagino a minha. Ele disse, a partir de hoje essa igreja não existe mais. E quem não abandonar a fé desse Jesus, eu vou começar a matar seus filhos. Começando por essa criança. Ele pôs a arma na cabeça da criança e disse, quem não negar esse Jesus aqui agora, eu mato essa criança. E olhou para o pastor, abandone sua fé, ou sua filha morre. A esposa ficou em pé, olhou para o pastor, e juntos, com toda a igreja, começaram a cantar. El decidido seguir a Cristo, el decidido seguir a Cristo, el decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva. Pá! Matou a criança. Agora ele pega a esposa e diz, se não negarem Jesus, eu mato a sua esposa. A igreja toda ficou de pé. El mundo está ante, a cruz está ante mim, el mundo atrás te foi. A cruz está ante mim, a cruz na minha frente, e o mundo fica para trás. A cruz está ante mim, el mundo atrás te foi. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Pá! Matou a mulher. E agora ele começa a matar de um por um, de um por um. E o povo continua a cantar. Estou seguindo, vamos, a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não volto, não. Irmãos, tem amigos que eu não posso nunca mais andar com eles. Amando, porque a minha fé não é compatível com o que eles falam e fazem. Seguir Jesus lhe custa até família. Se me deixarem muitos amigos. O que mais? Esqueci a música. Vai lá, pastor Lorival, você que dá música. Se encontrar muitos perigos, se me deixarem muitos amigos, para trás não volto,
não volto não. E eu concluo aqui com você o seguinte: o amor é esfriado, mas ele pode ser aumentado. Sabe por quê? Nós começamos a história falando de Pedro, e olha a vida de Pedro, mas olha como termina a vida de Pedro. Jesus disse como Pedro iria morrer, e a Bíblia nos mostra que o amor que Pedro tinha por Jesus aumentou, e foi demonstrado na morte. A morte de Pedro por Jesus foi uma das mais cruéis da Bíblia. Quando Pedro foi morrer, perguntaram como ele queria morrer. Ele disse: eu quero morrer em uma cruz, de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Você vê? O amor de Pedro terminou como um amor ágape. Irmãos, eu arrepio inteiro. Está chegando a hora que nós seremos colocados à prova quanto ao nosso amor pelo Senhor. Não esfrie, porque pode custar a sua alma. Deus nos enviou mecanismos para estarmos fervorosos: oração, jejum, leitura da Bíblia, culto. Essa semana ela é muito importante para nós. Todos nós vamos jejuar, ou até meio-dia, ou até as 14, ou até as 16, você sabe. E na sexta-feira nós teremos 24 horas de busca. E o nosso único clamor: aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Mas eu concluo aqui fazendo uma pergunta: pastor, eu sou honesto e sou humilde. Eu dei uma esfriada, mas eu quero que o Senhor derrame no meu coração a paixão incendiada ou incendiária por Jesus. Eu quero que o meu coração esteja pegando fogo por Cristo. Seja honesto, não fique preocupado que em tudo que a igreja onde eu preguei isso, 99,9% ficou em pé dizendo ter esfriado. Quem aqui esfriou, mas quer voltar a ser aquecido pelo fervor do Espírito Santo, fique em pé que eu vou orar com você. Fique em pé. Fique em pé. Põe a mão no seu coração. Você vai assumir alguns compromissos com Deus nessa manhã. Primeiro, tente não faltar cultos, irmãos. Só se não tiver como mesmo. Segundo, faça os seus compromissos espirituais com Deus. Leitura da Bíblia, oração, esse jejum. Durante a semana, nessa semana de avivamento. Mas eu creio, esse lugar aqui vai ficar pequeno logo. É claro que vai. Eu não estou falando do distanciamento. A hora que voltar ao normal, nós já vamos ter que voltar com 2 cultos. Porque o Senhor vai nos mandar muitas almas, muitas vidas. Senhor, eu oro pelo seu povo, Pai. Eu oro pela sua igreja, Pai. Irmãos que deram uma esfriada, mas querem aquecer, querem estar quentes, fervorosos no Espírito. Pai, cuida, nos aqueça, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para encher o seu coração de fogo agora. Fale, ore. Peça ao Espírito Santo para encher o seu coração do fogo do Espírito, do fervor do Espírito. Fale com Ele agora. Fale: Espírito Santo, encha-me do fogo. O fogo do Espírito Santo em você é o amor que você tem por Jesus. Fala: Senhor, eu não aceito a minha condição de frieza espiritual. Briga aí com isso agora. Fala: Senhor, eu não aceito a minha condição de frio espiritualmente. Fala aí agora. Fala agora. Eu quero fervor do Espírito. Fale. Eu quero fogo do Espírito. Ô Espírito Santo. Ô Espírito Santo. Ô Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor.